Boletim Oficial, número 3.344, São Paulo, 6 de fevereiro de 2021. Mensagem: Doutrina Apostólica. A união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Prezados irmãos apostólicos, a união de espíritos é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso bom viver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses na linguagem de hoje. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Cristo Jesus e hoje também à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da Igreja e não apenas o nosso próprio interesse. Nosso Santo Irmão Aldo, em seus últimos anos conosco fisicamente, muito nos instruiu sobre a necessidade da união, nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante, para que ela possa cumprir sua missão na terra. O Santo Irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e de seus santos e anjos e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e sua glória. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre Jesus e sua mãe, Virgem Maria Santíssima. A união fértil que havia e há entre a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A união perfeita que há entre esses santos poderosos e o Pai, nosso Deus, formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Vejam que até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a verdadeira união entre eles, a cooperação de cada um, para que seja feita a vontade de Deus Altíssimo e não apenas a vontade de cada um separadamente. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, nesse mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos
e superarmos todas as lutas da vida. Por isso, já cantava o grande salmista Davi em um de seus belos salmos: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam nesse salmo a união como fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra e para sempre. Cultivem a união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência da boa vizinhança. Evitem as discussões, as divisões, as contendas, as inimizades, as separações, porque tudo isso é falta de união, de amor e de humildade, e é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Foi por isso que o Divino Mestre Jesus fechou com chave de ouro sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrado no Evangelho de São Pedro, ou São João. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Isso é a essência da união. Sermos unidos a Jesus e ao Pai, sabendo que somos amados por eles. Sermos unidos uns aos outros, sabendo que nos amamos no Senhor. Isso é glória, como ensinou Jesus, de sermos um entre nós e um com eles, perfeitos em unidade, sempre unidos. Assim como já dizia nosso hino, que a Santa Vó Rosa tanto gostava e nos incentivava a cantar. Sempre unidos, marchamos com fervor. Pois ela sabia que unidos sempre venceríamos e cantaríamos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima que religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus. Unidos, consagrados na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo de nossa vida. Que essa virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus, Pai, Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam a virtude da união fazer morada entre nós e produzir muitos frutos para a honra, glória e louvor de Deus Pai e de todos os seus santos e anjos para toda a eternidade. E assim, unidos, venceremos. O valor de um jovem apostólico. A juventude é uma fase importantíssima da vida, momentos de assumir responsabilidades e decisões que poderão impactar o resto da vida. Por isso, a importância da família e da igreja em apoiar e dar conselhos para este preparo e formação de pessoas de bem, de responsabilidade e de sucesso pessoal, profissional, social e principalmente espiritual. Jovem, você tem um valor grandioso para a família, para a sociedade e para a Igreja Apostólica, que desde o seu início vem ensinando-os e incentivando-os através de conselhos, de mensagens, da música e da socialização. Tudo isto contribui para que os jovens não sejam tragados pelas tentações
e ilusões deste mundo e sigam o caminho do bem, realizando a vontade de nosso Deus, que proporciona paz, amor e alegria. A Santa Vó Rosa, quando estava entre nós na terra, se preocupava com a família e principalmente com os nossos jovens, para que pudessem se desenvolver no amor, na alegria e na união. Ela, com muita sabedoria, nos deixou exemplos importantes quando realizava brincadeiras, sobretudo com os jovens do ministério e do coral no templo de nossa igreja, com o objetivo de socializá-los e uni-los como uma verdadeira família. As últimas palavras da Santa Vó Rosa, ainda em seu corpo físico, ao avistar um local amplo, repleto de natureza, foram: "Olha um lugar para os jovens brincarem", deixando claro que é possível ser filho de Deus, seguir suas ordens, sua doutrina e disciplina, sem deixar de ser feliz, de brincar e de socializar com o seu irmão de fé, com respeito, afeto e bondade. O Santo Irmão Aldo também valorizou e amou os nossos jovens, que os tinham como um pai bondoso, um verdadeiro amigo. Ele foi atencioso, carinhoso, amoroso e conselheiro. Promoveu diversos passeios no recanto em Juquitiba e nas festas em nossa sede, com o objetivo de socializar e unir a família apostólica. Nós do Conselho Deliberativo não só valorizamos os nossos jovens, bem como acompanhamos todos os trabalhos do projeto educacional Jovem Apostólico, ajudando-os na educação e no desenvolvimento pessoal, profissional, social e espiritual, para que tenham sucesso na vida, sejam felizes e tementes a Deus e aos nossos santos. Informamos ainda que eventos de jovens na sede, passeios de socialização e reuniões especiais de jovens nas congregações só poderão ser realizados com aprovação e autorização por escrito do Conselho Deliberativo, com a orientação e supervisão da equipe de projeto educacional Jovem Apostólico e do próprio Conselho, que seguirá incondicionalmente as regras de doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, implantadas pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, orientados por Jesus nosso Senhor. Jovens apostólicos, aproveitem esta oportunidade e pratiquem o que aprendem nesta Santa Igreja, obedeçam a disciplina por amor, sabendo que é uma maneira de se preservar deste mundo cruel e opressor, cheio de tantas ilusões e tentações que tentam impedir o seu caminhar. Procurem se dedicar aos estudos, ao trabalho digno e honrado e ao seu aperfeiçoamento, sempre buscando o aprendizado e seu crescimento profissional, mas não se esqueçam da parte espiritual, fundamental para a sua vida e sua alma. Portanto, creiam e confiem em nossos santos e sejam obedientes e sinceros à sua Igreja Apostólica. Cumpram seu ministério, seja no coral ou como obreiros, com ânimo e fé. E respeitem seus pais, sua família, seus irmãos de fé e o seu semelhante. Sejam apostólicos fiéis da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que tudo fizeram e fazem em seu benefício e de sua felicidade. Muito bem. Ofertas para a Igreja Apostólica. Dízimos e ofertas. O reino de Deus está nos céus e na terra. Na terra, porém, é formado pelo povo apostólico que o adora com sinceridade e lhe obedece,
e por isso governe este povo através do Santo Espírito Consolador e do seu santo sucessor, através da bênção, unção e inspiração que nos concedem. A Igreja Apostólica, criada e preparada para servir a Deus, ajudando a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, na divulgação da santa doutrina, no ensino da moral, da ordem e disciplina, com o objetivo de moralizar e santificar os que creem, e na distribuição da sua graça, ajudando os fiéis e a tantos quantos se converterem, a fim de que tenham sempre a vida em sua alma e gozem saúde, paz e felicidade, de maneira que tenham bom ânimo para se santificarem e para trabalharem honestamente. É esta igreja preparada e organizada sob a orientação divina do Espírito Consolador, de seu sucessor e de nosso Senhor Jesus, a fim de poder o nosso Pai cumprir sua justiça relativamente ao batismo dos convertidos e para a criação de santos, o que engrandece o seu reino e glorifica o seu nome. Com efeito, a obra de redenção e criação de santos para os céus pela graça de Jesus, do Consolador e do seu sucessor, foi incrementada e está sendo realizada de maneira satisfatória e agradável ao nosso Deus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo manifestam a glória e o poder de Deus na vida dos que os aceitam com fé e humildade. E vão dando saúde, curando enfermos, operando milagres na vida dos que merecem e beneficiam a milhares de criaturas constantemente, dia e noite. E para isto, tem-se valido também de nosso programa religioso, a Hora Milagrosa, pois nos inspiram as palavras e a oração e a bênção. Esta igreja é a que tem a missão de anunciar ao mundo inteiro a vinda do Consolador e do Santo Pastor, os quais se constituem numa promessa do Pai incluída no Novo Testamento e a consumação do juízo divino. Suas obras são verdadeiramente de nosso Deus vivo, e deles deverão tomar conhecimento todos os povos, antes que venha o fim propriamente dito, porquanto há milhões de criaturas crendo em Deus, as quais louvam o seu nome, todavia não podem ser dirigidas por ele. Estas devem ingressar também no seu reino, e o serão desde que aceitem o Consolador e seu sucessor e lhes obedeçam. Ora, o poder que o Pai deu a Jesus, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para a realização desta obra é imenso e ilimitado. Além disso, contam com a colaboração principalmente de Maria Santíssima e de todos os santos e anjos dos céus. Portanto, a parte celestial da obra desta igreja é realizada por eles, e a parte terrena também, mas em muita coisa depende de nós. Por isso que o nosso povo precisa ser compreensivo e consagrado e ame verdadeiramente esta igreja. E colabore conosco, sabendo que suas contribuições espontâneas e generosas são aceitas por nós com ações de graças e também por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Este empreendimento, entretanto, é muito dispendioso, porém tem sido mantido só com ofertas espontâneas dos seus membros. E para fazermos tudo o que é necessário e inadiável, inclusive a manutenção geral da igreja e de todos os seus trabalhos, precisamos muito que aumente o número de contribuições semanais, mensais e avulsas ou especiais. Porém, como devem ser liberais e generosas, esperamos pela bondade e o reconhecimento
de nosso povo. Deus ama ao que também o ama. E quem o ama deve demonstrar o seu amor em sua vida santificada e na manutenção do seu reino aqui na terra, isto é, a sua igreja. O Altíssimo prova o amor de seus filhos, mas também retribui com a sua graça em abundantes bênçãos àqueles que se esforçam para contribuir. E é isso que disse através do profeta Malaquias, que se expressou assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor. Observem bem que o próprio Deus ensina que as suas dadivosas bênçãos estão em função do amor à sua obra. Quanto mais fizer pela causa do Senhor, mais graça há de receber. Temos apelado aos corações generosos que nos ajudem, porque, como dissemos acima, temos o encargo de anunciar o Consolador e o seu sucessor a todos os povos. E também estamos realizando a obra de Deus para dar a milhares de criaturas a oportunidade de salvação e santificação. Precisamos fazer com urgência tudo o que é necessário, ainda que dependa de numerários dinheiro. Façam com sinceridade e espontaneidade sua contribuição sistematicamente, dando a esta Igreja Apostólica a condição de cumprir a sua missão. Faça-o sim, com amor e despreendimento. E seja sempre fiel para que as bênçãos do nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Primaz e Pastor por excelência, sejam multiplicadas em sua vida. Avisos. Recomendações nesta pandemia. Avisamos que o uso de máscaras cobrindo o nariz e a boca é obrigatório em todas as congregações e na sede, exceção onde for permitido que o pastor no púlpito, por estar isolado, não utilize, e aos coristas e músicos de instrumentos de sopro, somente no momento da apresentação. O uso de álcool gel é obrigatório por todos e, onde for possível, monitorar a temperatura corporal na entrada dos templos. Esta temperatura não deve ser superior a 37,8 graus Celsius. Observem o limite de capacidade permitido em cada município. Mantenha o ambiente arejado para a circulação de ar e evite o uso do ar condicionado. É do conhecimento do Conselho Deliberativo que alguns pastores e obreiros estão forçando alguns irmãos a frequentarem as reuniões, mesmo sabendo das restrições, e isso tem trazido preocupação e transtorno para a igreja. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou com sintomas do Covid-19, procure fazer o teste. Mesmo que seja assintomático, deve ficar em casa, respeitando o isolamento para sua recuperação e evitando contaminar outros irmãos. Unificação de contas no Banco Bradesco. Esclarecemos que, em virtude da entrada do sistema integrado da Igreja Apostólica, será possível unificar as diversas contas do Banco Bradesco, que estão em nome da Igreja Apostólica, em apenas 2 contas a saber. Então, aquelas várias contas que tinham, elas só existirão em 2 contas agora. Agência 0097, conta corrente 1061-8. Essa conta será utilizada para depósitos de ofertas normais, especiais,
dízimos e campanhas e construção. E a outra conta do Bradesco, agência 0097, conta poupança 1012-508-1. Esta conta será destinada exclusivamente para depósitos para a campanha de expansão no exterior, ou seja, para a África e outros continentes. A contabilização das fichas verdes permitirá o controle do livro-caixa de cada congregação em relação à construção. Nos demais bancos, como tínhamos uma única conta, permanecem inalterados e estão disponíveis no site da igreja. Então, as outras contas continuam. Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica, Santander. Casamentos. Caso o noivo ou a noiva não se apresente de acordo com a disciplina e regulamentos da igreja, constante de documentos assinados por ambos ao solicitarem o casamento, a cerimônia não poderá ser realizada. E em Caçapava, São Paulo, temos um casamento no dia 13 de fevereiro de 2021, às 11 horas. Em Campo do Tenente, Paraná, nós temos 2 casamentos. No dia 20 de fevereiro de 2021, às 12 horas. Muito bem. Avisos ao Ministério. É do conhecimento do Conselho Deliberativo que alguns pastores e regentes estão lendo dedicatórias ou narrações sem serem analisadas pelo Conselho Deliberativo, e alguns irmãos não estão entendendo a letra e o significado, causando dúvidas. Informamos que as dedicatórias, narrações e letras de hinos precisam ter aprovação do Conselho Deliberativo. No caso de palestra, precisa ser passada para análise, que é o tema e conteúdo, e aguardar a aprovação. Avisamos aos pastores que não podem fazer solos e nem participar de apresentações de hinos com o coral, mesmo quando solicitados pelos regentes. Essa ordem do Santo Irmão Aldo é para a sede e todas as congregações. Os pastores que estão saindo fora do tema do boletim serão convocados pelo conselho na sede. Devem ler a mensagem do boletim e fazer a sua explanação, a explicação, mas tudo dentro do tema, pois o conselho está recebendo muitas reclamações dos irmãos que desejam receber as mensagens de nossa igreja que são enviadas por este boletim. Muito bem. Assina o boletim nosso prezado pastor José Solium Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. A todos um ótimo final de semana e até as reuniões para a meditação dessa mensagem.